Oi, pessoal, estamos com mais um episódio muito especial do Podicólogas. Meu nome é Karina Pirró. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E nós temos uma convidada muito especial, que é neurologista clínica. O nome dela é doutora Joyce Yamamoto. Ela trabalha especialmente com distúrbio do movimento, que vocês vão saber o que é. E a gente também, né, Nath? Temos um monte de pergunta para fazer. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, meninas. Eu fico muito lisonjeada com o convite de vocês. Obrigada. O que é distúrbio do movimento? Nada mais é do que qualquer movimento anormal no corpo. Seja ele para mais, por exemplo, um espasmo, um tremor, um movimento parecendo uma dança, que é o que a gente chama de hipercinético, ou até um movimento para menos movimento, né, que é o que acontece no Parkinson. Tá. É um movimento mais lento, mais rígido, um andar mais devagar. Então, qualquer movimento que saia da normalidade é um distúrbio do movimento. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, me ocorreu aqui de depressão catatônica, a gente está falando de um distúrbio de movimento? Mais a catatonia. Tá. Porque a depressão é um problema predominantemente psiquiátrico, mas é uma doença que ocorre muito nos pacientes neurológicos. Mas seria distúrbio do movimento mais a catatonia, um movimento hipercinético de uma rigidez difusa. Então, explica para mim o que é catatonia. Nada mais é do que um excesso de movimento. O paciente tem um problema como uma depressão e ele desenvolve uma rigidez difusa por alteração da circuitaria cerebral. Então, é um sintoma dentro de uma doença. Catatonia não é uma doença. Catatonia é um sintoma dentro de uma doença. Igual tremor, né? Tremor, por si só, não é uma doença. Tremor é um sintoma que geralmente está relacionado a uma doença ou pode não significar doença. Que muita gente, às vezes, chega no consultório, eu tô com tremor, e, na verdade, não necessariamente um tremor é um sinônimo de que a pessoa está com uma doença no corpo. Pegando esse gancho, qual que é a diferença que existe entre o Parkinson e o tremor essencial? A diferença é um abismo. Mas, infelizmente, a sociedade acaba não sabendo muito disso porque é pouco informado, Nathalie. Ambas são doenças neurológicas, só que o mecanismo que causa elas é diferente. Ambas as doenças são problemas no circuito do cérebro. A gente tem que entender o cérebro como uma rede de vários circuitos, vários networks. Então, a rede ali está íntegra, mas o funcionamento dela não está bacana. Seja por um mau funcionamento assim, da própria rede ou porque um neurotransmissor está deficiente e está causando um mau funcionamento. Então, no tremor essencial, é uma doença neurológica que acomete mais idosos, mas também pode acometer adolescentes. Então, tem 2 picos de incidência, que a gente chama. E o único sintoma do tremor essencial é tremor. E muita gente acha que a causa mais comum de tremor na sociedade de doença é tremor por Parkinson, mas, na verdade, é por tremor essencial. Então, o paciente que tem um tremor e mais nada, é mais provável que ele seja um tremor essencial. Mas, além disso, ele tem um tremor que ocorre mais quando ele vai fazer uma atividade. Então, é o que a gente chama de tremor de ação. Então, quando ele está quietinho, descansado, ele não tem tremor. Mas quando ele vai fazer alguma coisa, pegar um celular, escrever, beber um copo d'água, ele fica tremulante. E detalhe, que ajuda no diagnóstico. Muitas vezes esses pacientes, eles têm um familiar de primeiro grau acometido. Então, meu filho tem tremor, minha mãe teve tremor. E esse tremor pode melhorar com pequenas doses de álcool, bebida alcoólica. Então, isso não é mandatório para o diagnóstico, mas auxilia. A gente pergunta para dar uma pista. E, ao contrário do tremor essencial, o tremor da doença de Parkinson, ele não vem isoladamente. Às vezes, no início pode ser, mas ele vem acompanhado de outros sintomas, que é o que a gente chama de parkinsonismo. Gera uma confusão, né, entre parkinsonismo, o que é isso? Mas nada mais é do que assim, Parkinson, doença de Parkinson é a doença. E o parkinsonismo é um conjunto de sintomas. A causa mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson. Então, para a gente falar que uma pessoa tem um parkinsonismo, ela tem que ter lentidão dos movimentos, que é o que a gente chama tecnicamente de bradicinesia, rigidez das articulações e um tremor, na grande maioria das vezes, de repouso. Se ela tem 2 desses 3 sintomas, ela tem um parkinsonismo.
Então, a gente está vendo que ela tem isso. Mas e a causa? Então, parkinsonismo não determina a causa do paciente. Parkinson determina a causa, né? A gente sabe que o paciente está parkinsoniano pelos sintomas e por uma doença de Parkinson. Mas parkinsonismo, inclusive, gente, pode acontecer por um remédio. Então, você pode ter um sintoma que não necessariamente está associado a uma doença. Exato. Então, a gente ouve muito falar isso de um parkinsonismo medicamentoso. Chega no consultório, paciente que usou anos de Vertix. Já ouviu falar de Vertix? Nossa, eu já ouvi. O que era? É remédio que o pessoal passa para labirintite. Sim. Bloqueador de canal de cálcio. Então, aí, esses pacientes, eles chegam tomando Vertix e de forma errada, né? Porque a gente não passa Vertix para labirintite, muita gente não sabe disso. E esse Vertix causa sintomas muito parecidos com Parkinson. Ele chega lá falando assim, olha, doutor, eu acho que eu tô com Parkinson. Mas, na verdade, é um parkinsonismo medicamentoso. Tirando... Tira o remédio. Tirando a medicação, na grande maioria das vezes, o paciente melhora os sintomas, reverte os sintomas. E o tremor essencial, ele tem tratamento ou cura? Cura até o momento, não. Muitos especulam se é uma doença neurodegenerativa, porque ele, em alguns pacientes, ele evolui muito devagar. Mas cura, não. Ele tem tratamento sintomático. Então, tratamento sintomático é tratamento para melhora desses sintomas. E esse tratamento, na grande maioria das vezes, a gente faz inicialmente, né, com remédio, medicação para reduzir a amplitude do tremor. E alguns pacientes que não conseguem melhorar com as medicações, né? A gente usa medicações de primeira e segunda linha, terceira linha, né? Que é a ordem de eficácia delas. Esses pacientes que não melhoram, que a gente fala de tremor refratário, a gente pode indicar procedimentos cirúrgicos. Que por exemplo, a estimulação cerebral profunda. E, inclusive, os pacientes com tremor essencial, eles são, assim, os que mais melhoram, quando bem indicados. Porque se a gente for comparar os dois pacientes, Parkinson e tremor essencial, o paciente com Parkinson, ele tem tanto outros sintomas motores além do tremor, como lentidão, rigidez, dificuldade para andar, como sintomas não motores. Depressão, ansiedade, constipação intestinal, transtorno do sono, que não necessariamente melhoram com a estimulação. Então, o potencial de melhora dos pacientes com tremor essencial, a gente espera que seja maior porque, teoricamente, é um sintoma só. É uma região do cérebro que vocês estimulam? São várias regiões? No tremor essencial, a gente costuma estimular uma região do tálamo, que é um núcleo chamado VIM. Então, coloca dos dois lados ou unilateral. Por exemplo, vai que o paciente tem tremor só na mão direita, ele é destro, e na mão esquerda quase não tem. Mas pode se considerar fazer unilateralmente, né? Mas geralmente faz bilateral, coloca um eletrodo para melhorar e melhora bastante. Porque esses pacientes, assim, alguns estudos mostram que uns 60% dos pacientes respondem aos remédios. Os outros 40% são refratários. Aí você imagina uma pessoa... Um jovem, né? Com tremor essencial. Ontem eu atendi uma paciente de 79 anos. Ela tem tremor essencial desde os 40. Então, nossa, coitada. Passou uma grande parte da vida. Aí ela me falou assim que ela... em casa ela vai bem, ela consegue fazer tudo. Então, ok. E ela está em tratamento medicamentoso. Mas quando ela sai, ela tem que pegar uma colher. E ela é uma senhora super vaidosa, bonita. Quando ela sai para jantar, ela precisa pegar uma colher para poder comer. E ela se sente envergonhada. Então, isso é um motivo para a gente otimizar o tratamento do paciente. É óbvio que com 80 anos a gente tem que avaliar o risco cirúrgico e tal. Mas a gente tem sempre que levar em consideração a qualidade de vida. Qualidade de vida, Nathalie, envolve controle motor, controle de alívio de sintomas físicos e emocionais, né? Porque um constrangimento faz a pessoa não sair de casa. Verdade. E só sabe quem vive, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não estou saindo para jantar, só que aí você deixa de participar de um aniversário de um neto, você deixa de participar, você deixa de ter uma vida social, familiar, que é super importante nessa fase da vida. Com certeza. Pro idoso. E aí começa a depressão, então assim, uma coisa pode levar a outra, e levar a outra, e levar a outra. O transtorno depressivo é uma coisa que vem muito como queixa dos seus pacientes? Muito. Raramente chega até mim um paciente puramente com depressão, né?
Mas nas doenças neurológicas que eu trato, que na grande maioria das vezes são neurodegenerativas e a principal, a protagonista é a doença de Parkinson, é uma comorbidade muito prevalente. Muito prevalente. Porque a depressão, gente, eu brinco que ela é meio que onipresente no Parkinson. Ela pode estar presente em todas as fases. Desde a fase prodrômica, que é o que a gente chama de antes da fase motora, né? Como um fator de risco para o paciente ter Parkinson. Tanto na fase do diagnóstico, né? Que o paciente, ao receber um diagnóstico de uma doença sem cura e neurodegenerativa, obviamente, ele fica abalado, ele vive uma fase de luto. Acho que vocês podem falar muito mais que eu disso, né? Desse impacto. Os pacientes falam que quando recebe o diagnóstico, passa um filme na cabeça do que vai rolar daqui para frente, se eles vão viver tantos anos, se vão conseguir continuar trabalhando, se vão conseguir continuar com o cônjuge por questões da relação, se vão conseguir ver os netos formando, crescendo, né? E a própria doença de Parkinson, fisiopatologicamente, predispõe o paciente a ficar depressivo. Então, é meio que uma bola de neve, gente. Depressão no Parkinson, se você não estiver rastreando nas suas consultas, você está errando. Porque ela é fator de risco para a doença e ela é uma comorbidade da doença. Então, ter depressão, independente do motivo, ter depressão é um fator de risco para ter Parkinson? É um fator de risco para ter Parkinson e é um sintoma pré-motor. O que é sintoma pré-motor? É um sintoma que acusa que a doença já está existindo no corpo do paciente. E tem um motivo, uma explicação para isso? Uma isso. região no cérebro que esteja associada com as duas coisas? Assim, ó, a principal região é a região... Tem um cérebrozinho, que não sei se te ajuda. É porque aqui não tá mostrando o tronco cerebral, né? O Wanda ia ajudar mais, né? O outro. A gente vai comprar, tá? Porque no tronco cerebral aqui a gente tem a região do mesencéfalo, que tem as células dopaminérgicas, né? Mas das células dopaminérgicas existem as vias dopaminérgicas, né? Que vocês adoram falar sobre isso, né? Que é a via nigroestriatal, que tem um controle mais motor, e a via mais mesolímbica, né? E mesocortical. Essa via mesolímbica, do ponto de vista de deficiência de dopamina, ela está mais relacionada ao transtorno depressivo. Então, uma queda de dopamina na via mesolímbica aumenta a chance de depressão na pessoa. Mas, assim, a depressão, ao contrário de outros sintomas do Parkinson, ela não é um resultado de uma deficiência de um neurotransmissor só. Ela é um resultado de um desbalanço de vários neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina e, em um menor grau, acetilcolina. Por isso que a gente trata esses pacientes com medicações, principalmente inibidores da recaptação de serotonina, duais, que interferem na noradrenalina e na serotonina. Mas, assim, é óbvio que quando a gente começa o tratamento do paciente com doença de Parkinson com as medicações com dopamina, eles melhoram esse estado depressivo, que muitas vezes a gente não consegue diferenciar se é uma apatia ou uma depressão de fato. Mas o pool dopaminérgico ali na via mesolímbica dá uma melhorada nesse humor ou uma revertida nessa apatia do paciente, nessa perda de interesse, nesse desânimo que ele tem no começo, pré-tratamento, virgem de tratamento. Então, geralmente é orientado a esse paciente que procure uma psicoterapia para fazer junto com o tratamento medicamentoso e com acompanhamento com o neurologista? Com certeza. Com certeza, gente. E você sente diferença? Pode ser sincera. Você acha que o paciente que faz e o que não faz, ele realmente, você consegue ver, assim, na prática, pô, terapia funciona? Com certeza, gente. Com certeza, sim. Eu acho que vocês podem, inclusive, depois me dar o feedback de vocês em relação a isso. Porque a gente tem que sempre fazer analogia com os pacientes para eles entenderem. Mas eu falo o seguinte, olha, o senhor está com um transtorno depressivo relacionado à doença ou um transtorno de ansiedade. Eu acho importante que a gente modifique seu estilo de vida, porque, inclusive, exercício físico melhora transtorno depressivo. Eu postei isso uma vez no meu Instagram. Mas melhorar o convívio social, eu vou passar uma medicação para o senhor para que a gente melhore a dinâmica dos seus neurotransmissores, para que o senhor lide com essa situação de forma mais racional, mais equilibrada. Mas a bagunça de pensamentos que está rolando no seu cérebro, a medicação não vai melhorar.
Ela não vai fazer o senhor mudar os seus pensamentos, os seus medos, as suas angústias. Isso quem vai trabalhar é a terapia. Então, aquele nó que está lá dentro, a terapeuta que vai desenrolar e fazer com que as coisas façam sentido e o senhor desenvolva mecanismos para poder lidar com as situações que a gente vai ter no dia a dia, porque na nossa vida não é só coisa boa, né, gente? Sim. Então, eu percebo assim, claramente, a gente vê no consultório o paciente que faz exercício que não faz, o paciente que faz terapia que não faz, ou que fala que faz terapia, faz irregularmente. Então, eu queria que vocês me falassem assim, o que vocês veem o benefício desse tratamento em conjunto, e inclusive eu percebo também preconceito deles em relação à psicoterapia. Eu queria que vocês me falassem como vocês enfrentam isso. Posso fazer uma analogia? Eu lembrei do Rubem Alves, que era, né, um psicopedagogo e psicanalista maravilhoso, e ele fala sobre doença aguda e crônica. Na doença aguda, a gente tem um pouco mais de facilidade para lidar, porque ele faz uma analogia com uma visita que vai na sua casa, mas que você já sabe que vai embora. Então, a pessoa vem, tem um desgaste, né? Você tem que servir, vai buscar as coisas, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. É sempre um desgaste, mas você já sabe que tem começo, meio e fim, a visita vai embora e acabou. Então, a doença aguda, quebrou uma perna, catapora, ela chega na nossa vida e vai embora. E ela só traz esse desconforto enquanto ela está presente. Numa doença crônica, como o Parkinson, é aquela que a pessoa nem te avisou que ia, você abre a porta e ela vem para morar na sua casa. E quando ela vem para morar na sua casa, inicialmente, que você ainda não está aceitando, você fala, bom, então, deita aqui então na sala, né? Eu vou te emprestar meu quarto, vai melhor, fica no meu quarto, 1 dia, 2 dias. E aí você começa a querer que ela vá embora e ela não vai embora. E aí tem um determinado momento que cai a ficha de que aquela pessoa não vai embora, ela veio para morar na sua casa. E aí, esse momento que eu faria análise com a terapia. Ou você fica brigando eternamente com essa visita, de que ela não tinha que estar aqui, agora ela comeu, olha lá, ela comeu meu queijo, olha onde ela pôs o sapato, né? Oh, tá atrapalhando minha sala. Ou você entende que ela veio para morar com você e você arruma um espaço para ela, considera que ela vai viver com você para sempre, e esse ajuste a gente só tem quando a gente para de brigar e começa a construir a sua vida em volta daquilo que está acontecendo. Sim, como analogia, né? Lógico que estratégia, não falei nada de estratégia, mas eu é acho o primeiro que é o olhar, passo, né? Que você encarar de frente é a única forma de resolver. E tudo que é incômodo para nós, a nossa tendência é da gente ter uma luta ou fuga, né? Então, você ou quer ficar nesse contra, ou você quer realmente fugir. Você tem uma certa esquiva. E a gente faz isso com muita coisa. Me incomoda, então não vou falar sobre. Eu não gosto de filme de terror, não vou assistir. Isso me dá angústia, então não vou falar sobre. E a gente fica nessa coisa do se esquivar. E eu acho que a gente só resolve quando a gente olha para o problema. E acho que a terapia, ela auxilia justamente nessa questão de você conseguir olhar e de você poder falar da sua dor. Porque no ambiente terapêutico não tem o julgamento, que é diferente, né? Porque se você vai conversar com algum familiar, ele vai, não, vai ficar tudo bem, não vai dar tudo certo. E com o terapeuta você pode falar assim, eu tô com raiva, eu não... que saco, tal coisa. E aí você fala, eu entendo que seja um saco, né? E como que a gente pode fazer para que esse saco não se torne tão dolorido para você? E achando a alternativa junto com a pessoa, entendendo que quem vai saber o que é melhor para ela é sempre ela e não você. Então, eu acho que essa ausência de sugestão, isso ajuda muito. E acho que criar esse espaço é muito importante. Eu gosto bastante de trabalhar com o paciente, vou fazendo perguntas para eles e tudo mais. E muitas vezes eles falam assim, eu discordo com você. Eu não acho que é isso, porque às vezes eu falo assim, olha, todo estado tem um ganho. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes a gente está numa situação que é desconfortável, mas a gente também se mantém. Então, por exemplo, eu sei que se eu tenho depressão e eu tomar banho, eu me sinto melhor. Mas eu não levanto tomar banho. Então, assim, tem alguma coisa ali que tá me fazendo ficar na cama, tá? E tá tudo bem a gente olhar pra isso, tá tudo bem a gente entender e tudo mais. E aí eles pegam e falam assim, não ganho nada, não sei o que, eu discordo de você. Aí no final eu falo assim, que legal que você discordou de mim, porque eu sei que você vai pra casa pensando. E aí volta na outra sessão, aí fala, então, você falou isso e eu pensei que... E é muito legal, porque eu acho que você vai trazendo e que você vai entendendo e que não tem bom e ruim.
É uma condição, né? E eu acho que esse entendimento dessas condições, e é o que a Karina falou, é você não ficar fantasiando. Tipo assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai... Sim, Não é que é isso. isso que as pessoas falam, né? É. Ai, para com isso, não é Não, você nada. vai Como ser que não é nada, ótimo. né? Com certeza, tem que encarar de frente. E eu vou usar essa analogia para os meus pacientes, com É muito certeza. legal, não é? É muito boa, né? Vocês percebem que os profissionais da área médica referenciam um pouco para vocês, os pacientes? Por exemplo, eles chegam mais sobre livre demanda, por eles mesmos, do que referenciado? Vocês percebem isso? Eu tenho encaminhamento de psiquiatra, mas é porque conhece meu trabalho e já demorou muito pra... Eu mandava, mas não voltava. Eu mandava, mas não voltava, sabe? Eu mandava, mas não voltava. E aí, só que eu acho que os meus pacientes começaram a contar dos benefícios. Depois que eu fiz a terapia, aí eu vi que aceitei isso. Aí ele começou a ouvir o que o meu trabalho trazia. E aí vem. Eu tive muita sorte nesse quesito, assim. Quando eu fui pra psicologia e eu quis área hospitalar e tudo, não sei o que, todo mundo falava assim, não faz. Nossa, porque médico acha que é o rei da cocada e nunca vai te olhar de frente, não sei o quê. E eu, assim, eu sempre tive contato, deve existir, tá? Mas nunca esteve no meu meio, assim. Eu não acessei. Eu sempre tive muita sorte de trabalhar em conjunto, pra ter uma ideia, assim, eu fiz meu TCC em esquizofrenia. E aí, o primeiro médico psiquiatra, que era da minha faculdade, né? Dava aula lá na Santa Casa, não sei o quê. Ele pegou e me colocou dentro do ambulatório de psiquiatria para eu ficar com o R1. Lado a lado, a gente fazia reunião, tinha contato e consulta com os pacientes, eu junto, sendo que eu era estudante, qual que é a chance? Porque eu queria fazer um TCC, ele falou, vem ver como é que é, vem conversar com o paciente, vem ficar aqui, não sei o quê, uma mega de uma oportunidade. Então, eu já comecei assim... E aí, logo que eu me formei, abriu as portas da Santa Casa e a primeira coisa que eu fui fazer atendimento gratuito para quem quisesse. Então, eu disponibilizei um dia da minha semana para atender os pacientes e sempre com essa troca. Então, sentava com os psiquiatras para... E aí, quando eu comecei a atender no particular, ter um pouquinho mais de segurança, já vinha o encaminhamento do pessoal que já tinha que eu visto seu tinha trabalho, conhecido. Né? Então, assim, eu tive muita sorte. E aí, logo que eu resolvi fazer a pós na neuro, né? Porque eu sentia falta de poder explicar mais a fundo. Porque às vezes a pessoa falava assim, mas eu acho que eu tenho isso. Aí eu ficava assim, não sei com tanta precisão, me parece que... Mas eu queria um pouco mais de respaldo, eu queria poder falar assim, olha, acontece que aqui, tá vendo essa área? O que acontece é isso. Eu gosto de quando eu sou tratada dessa forma e eu gostaria de levar isso. E meu intuito era esse. Mas continuar ali na minha turminha, sabe? E aí eu conheci uma médica neurocirurgiã e assim, eu tava terminando a pós-graduação e ela me levou para dentro do hospital. Bacana. E falou assim, cara, você vai vir aqui comigo, eu tô com um paciente internado e não sei o que, não sei o que. E aí calhou que os pacientes gostaram, eu acho, da forma, porque eu sou bem carinhosa e eu acho que tinha esse diferencial e aí talvez tenha tido esse feedback. E ela falou de mim para outras e assim... Eu gosto de falar isso, sempre ressaltar uma coisa assim, porque eu me sinto muito privilegiada porque dentro das reuniões que eu participo, é assim, Nath, qual é a sua opinião? Isso é muito importante. Porque eu me sinto igual. As visões são diferentes, né? Os pontos de vista são diferentes, de acordo com a nossa formação, né? Então, o ideal é sempre que o paciente, de qualquer doença, eu acho, né? Mas eu falo mais das que eu tenho expertise. Por exemplo... Parkinson, distonia, tremor essencial, mas especialmente Parkinson, que é uma doença multissistêmica, complexa e neuropsiquiátrica. Então, assim, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Só o neurologista, ou o generalista, ou o geriatra, não dá conta. Eu encaminho os pacientes para o geriatra, eu encaminho meu paciente para fisioterapeuta, para fonoaudióloga, para o personal, para psicóloga. Quando eu não consigo ajudar muito na parte psiquiátrica, eu chamo o psiquiatra junto comigo, o neurocirurgião, quando tem indicação neurocirúrgica. Então, o paciente... E assim, eu sempre falo, nessa rede, a família tem que ser um ponto. Porque se não tiver apoio familiar, não vai para frente o tratamento. O tratamento fica parado. Então, assim, o ideal, assim, mundo perfeito seria um acompanhamento do paciente em grupo. Multidisciplinar, todo mundo falando a mesma língua e se complementando mesmo, de fato. Eu acho que isso Muito faz legal, toda a diferença, com certeza. né?
E pensando nisso, por que a gente manda um paciente para o psiquiatra quando ele tem algum transtorno emocional e não para um neurologista, sendo que o neurologista é aquele que conhece todas as funções e o cérebro? Assim, isso é um tabu, né? Eu acho que a minha opinião talvez não seja unânime, mas é a minha, né, gente? Então, eu acho que ambos entendem das funções cerebrais, né? Talvez o neurologista entenda mais de lesões relacionadas ao cérebro ou disfunções de circuito, mas aquelas doenças da psique, né? Doenças emocionais, igual você está se referindo, o psiquiatra passa 3 anos estudando. E mais, né? Quando faz uma especialização, mas eu estou falando de residência, ele passa 3 anos estudando isso. Né? Esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade, toque. Então, ele é o expert nisso, né? É óbvio que eu acho muito importante que o neurologista tenha, na sua formação, um entendimento sobre essas doenças. Saber o que é, se aprofundar na que você se identifica mais. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes neurológicos tem como comorbidade transtornos emocionais. O paciente que tem AVC fica com uma sequela motora e com perda de funcionalidade. Ele fica depressivo. Uma paciente com esclerose múltipla de 25 anos tem um surto, fica com uma sequela motora, incapaz nessa idade de produtividade, fica depressiva, fica ansiosa. Um paciente com doença de Parkinson, igual eu falei, a depressão é meio que onipresente, em todas as fases. Sim. Se eu não entender um pouco disso, o que eu não entendo, eu não identifico. A gente vai vendo que quanto mais a gente entende e vê, mais a gente tem aquele olhar clínico de bater o olho e sentir. Então, se você não entende, não tem o interesse, você não identifica, você não rastreia. Então, eu acho que é importante o neurologista saber, mas se o paciente tem unicamente um transtorno depressivo, ele tem que ser encaminhado para um psiquiatra que é o profissional que estudou 3 anos para isso. O neurologista não está impedido de atender isso, muito pelo contrário, ele tem que saber. Mas se tiver alguma dificuldade, ou seja, é uma depressão de difícil tratamento, com sintomas psiquiátricos, assim, eu digo de psicose associada, com ideação suicida, você tem que, antes de chegar nesse ponto, você tem que chamar o psiquiatra para a jogada. Porque o médico, ele tem que ser não só uma pessoa que alivia os sintomas, mas ele tem que ser um guia, pensando no melhor para o paciente. Então, não adianta você ficar com um paciente no seu consultório que você vai dar um tratamento meia boca. Entendeu? Se eu não tenho expertise num assunto, você tem que encaminhar ele. É como mandar um paciente neurológico para o psiquiatra. Ele entende de cérebro, mas não é a especialidade dele. Exatamente. Né? Mas eu conheço vários pacientes, por exemplo, com síndrome de Tourette, que vão para o psiquiatra, que tratam com o psiquiatra. Mas o psiquiatra entende de síndrome de Tourette também, assim como nós. Eu acho que o ideal do paciente com síndrome de Tourette é o quê? Tratamento em conjunto. Os dois. É uma doença neurológica ou psiquiátrica? Ambas. Ambas? Do neurodesenvolvimento. É uma doença neuropsiquiátrica. Você pode falar um pouquinho mais sobre a síndrome de Tourette? Posso. É uma doença que ela é rara, ela não é prevalente, né? O que é prevalente são os tiques. Né? Tiques motores em crianças é algo comum. Mas nem todo tique é síndrome de Tourette. Para ter síndrome de Tourette, o paciente tem que ter tiques motores e tiques fônicos ou vocais por mais de 1 ano. Eles têm que ter se iniciado na infância. E muitas vezes esses transtornos motores eles vêm acompanhados de sintomas psiquiátricos. TDAH, toque, depressão, ansiedade. Por isso que eu falo que é uma doença neuropsiquiátrica. Ela tem que ser vista em conjunto. E isso acontece mais uma vez. O cérebro, se você for vê-lo, pede uma ressonância para quem tem Tourette. Está íntegro. Visualmente a estrutura está íntegra. Mas o funcionamento da circuitaria relacionada às emoções, aos movimentos, está danificado, muitas vezes, por desbalanço de neurotransmissores. Então, Tourette, síndrome de Tourette não é comum. O que é comum é tiques motores que geralmente são transitórios. Começam ali pelos 4, 5 anos, a criança, e depois... Também de neurodesenvolvimento? Melhoram.
Tem algum que é mais comum? Algumas coisas que... Principalmente piscamentos, você diz a fenomenologia? Piscamentos, jogar a cabeça assim, mais jogadas de pescoço, esses são mais comuns, né, nas crianças, mas tende a ir embora. Mas leva para um neurologista quando identifica? Leva para um neurologista. Eu acho que quando identifica o tique, eles costumam levar mais para o neuropediatra, né? Mas acaba chegando em quem tem consultório de distúrbio do movimento. Mas tiques motores isoladamente, eles acabam levando para o neurologista ou neuropediatra. Quando vem como comorbidade ou quando prevalece a parte psiquiátrica, TDAH, toque, ansiedade, depressão, eles acabam direcionando para o psiquiatra. E eu acho muito importante que E você consegue identificar se o tique ele é de origem de ansiedade ou neurológica? Essa é uma pergunta boa, porque é muito difícil diferenciar um tique. Eu vou chamar de tique... Nervoso? Tique nervoso, assim, eu fico até nervosa, né? Porque esse é um estigma que a sociedade criou. Tique porque nervoso. tinha até a música, lembra? Porque Você aí... me dá um tique nervoso. Exatamente, porque não existe, assim, tique nervoso, né? Existe tique motor, tique vocal, e é óbvio que o nervosismo, a ansiedade, piora o tique, vai exacerbar. O nervosismo, a ansiedade, piora qualquer tipo de movimento. Então, por exemplo, se eu for dar uma palestra, eu vou tremer um pouco, e eu não, até o momento, até onde eu sei, eu não tenho nenhuma doença que causa tremor. Entendeu? E também dá uma gaguejadinha, que seria um tiquezinho vocal. Seria um tremorzinho vocal. Né? Então, assim, tique nervoso foi uma nomeação que a população criou, né? E até mesmo para zoação, né? Bullying nas escolas, eu acho, assim, a minha opinião. A gente vai chamar de tique genuíno e tique funcional, né? Então, tique genuíno é o tique verdadeiro, que acontece por um mau funcionamento, né, da circuitaria cerebral, e é um transtorno do movimento que, igual eu falei, hipercinético, para mais movimento do que para menos, né? Ele acontece da seguinte forma: a gente fala que ele é semivoluntário. Por que semivoluntário? Porque a pessoa consegue controlar parcialmente ele. Então, o paciente que tem tique, ele consegue controlar, mas não por muito tempo. Ele está com vontade de fazer, mas ele segura. Mas não por muito tempo. E aí, além de ser semi-voluntário, ele tem algumas características, que ele tem uma urgência premonitória, que é uma sensação de agonia, alguma alteração sensitiva que faz o paciente querer ter o tique. Por exemplo, tique de piscamentos, que o paciente fica assim, ele sente uma agonia no olho, uma vontade de piscar. O tique motor de flexão da cervical, ele sente uma queimação, desconforto, uma agonia, vontade de movimentar. E aí, ao realizar o tique, ele sente um alívio. Então, isso daí é característico do tique. E, além disso, ele acaba mudando o posicionamento no corpo, ele acaba sendo transitório. Então, ele começa, inicialmente, ele tem um padrão, é óbvio, né? Mas ele acaba sendo transitório. Então, ele começa mais piscando, aí depois ele para, tipo assim, uns meses, aí depois ele começa mais jogando. Então, ele não fica toda hora sempre do mesmo jeito, nem com várias fenomenologias no mesmo tempo, né? E existe o tique funcional, que é a pessoa que está fazendo, não sempre voluntariamente, né? Às vezes o cérebro está enganando ela por ansiedade, mas não é um tique genuíno. E isso vem acontecendo muito por conta das redes sociais, porque no TikTok, muitas pessoas... Hoje em dia, as pessoas estão se expondo muito nas redes sociais, né? Sim. Contando das doenças. Isso é muito bom, porque isso daí é uma forma de conscientizar. O que é conscientizar? Aumentar o alerta, né? Sim. Da população sobre algo. Até aceitação. Exatamente, se sentir incluído, né? Achar pessoas que são com a mesma situação para não se sentir deslocado. Então, as pessoas vêm expondo muito as condições, as agonias e as doenças delas, né? E muitas pessoas, inclusive, ao ver no TikTok adolescentes com síndrome de Tourette, acabam também aprendendo socialmente? Fazendo vídeos, né? Postando
movimentos falando que tem tiques também, mas que você visualmente bate o olho e vê que não é um tique genuíno. Ah, tá. Você consegue diferenciar. Eu Mas vi que é tava difícil, viu? vendo bastante consulta, né? Muitos adolescentes procurando os neurologistas, achando que tinham Tourette, quando na verdade eles só estavam... Eu vi um É por vídeo sobre identificação, isso. né? Hoje a minha filha estava falando que, olha, mamãe, a Billie Eilish tem síndrome de Tourette, assim, super interessada em saber. Exatamente. E por identificação pode imitar, é isso? Com certeza. Que é o que o pessoal tá chamando de TikTok tics. Tá. Olha isso. Tem até papers falando sobre isso, né? Olha. Que os distúrbios funcionais, né? Que é quando não existe uma doença identificável, né? E a pessoa tem sintomas mesmo assim. Não é fácil identificá-los, né? Não é, assim, alguns são fáceis, né? A gente vê através de provas positivas, né? Mas não é fácil. E o tique, por ser um movimento semi-voluntário e ficar trocando de lugar a todo momento, é difícil diferenciar de um tique funcional. Então, assim, para você, a gente bate o olho e suspeita, a gente analisa, mas tem que ter um pouquinho de sensibilidade antes de falar, olha, isso aqui é funcional, essa pessoa está fingindo. Exato. Porque funcional é fingindo mesmo. Não, funcional não é fingindo. Porque aquilo, de certa forma, a pessoa tá se expressando que alguma coisa não tá bem. Isso. E se ela foi buscar uma ajuda, talvez o caminho que ela encontrou para buscar essa ajuda seja esse. Poderia ter sido outro. Mas às vezes falta até maturidade de reconhecimento, de você falar assim, poxa, alguma coisa não tá legal em mim. Eu quero ser importante, eu quero que olhem pra mim. Eu acho que se você chega pro adolescente, né, e fala assim, ó, isso daqui não é nada, você tá inventando. Você vai reforçar aquela coisa. Então, assim, acho que esse cuidado também é importante, até de você falar assim, olha, vamos tentar entender o que tá gerando isso, né? De repente fazer um encaminhamento para uma psicoterapia, porque de algum jeito a pessoa está demonstrando, né? O único contato que eu tive com a síndrome, mesmo eu trabalhando na Santa Casa, não chegou, mas aí no consultório particular veio uma vez uma paciente que era paciente de uma das neuros com quem eu trabalho, e ela pediu a psicoterapia. Ela falou assim, olha, eu quero mais que ela vá para conversar, não é reabilitação, nem nada, eu quero que ela... Então, se você puder fazer o atendimento, ela se mordia. Então, o tique dela, eu achei que quando ela chegasse, né, bem coisa de filme, eu achei que ela ia falar assim, ia soltar um palavrão. E não, na verdade, ela me contou que, assim, ela tinha uma questão que ela começava a se morder inteira, então ela se machucava e ela arranhava todo o rosto. E aí, tinha algumas coisas no trabalho que faziam com que viesse esse gatilho, ela começava a se arranhar aqui na mão e ela se trancava no banheiro, mas até sair sangue. Isso é muito grave. Existem tiques desde leves até tiques graves, assim. Tem gente que tem tique motor cervical de extensão do pescoço tão grave que faz lesão cervical. Nossa. Olha. Entendeu? Então... Nossa, deve ser um universo muito difícil, porque isso que você está contando, como saber quando isso é um tique ou se isso é uma crise nervosa, de repente uma também de ansiedade. automutilação, né? Exatamente. Eu acho que o segredo, Karina, sendo muito sincera com você, é você acompanhar o paciente. Porque eu acho muito atrevimento e... eu não sei qual é ousadia você querer saber tudo sobre o paciente, assim, bater no olho. É muito complexo, né? Seja num vídeo, seja numa consulta só. Eu acho que o mais importante é para você identificar o que ele tem. Se é um transtorno, se é um tique genuíno por uma síndrome de Tourette. Se é um tique exacerbado, tique genuíno exacerbado por um transtorno de ansiedade, ou se é um tique funcional, é conhecendo o paciente, é examinando ele em diversas vezes, em diversos cenários. Ele calmo, ele ansioso, entendeu? E funcional não é fingir. Hoje em dia, existe... Você desenvolve um tique a partir da... Fingir é simular. Seria imitar, né? Existem transtornos que são simulados para... Quando existe um ganho secundário... Todo estado tem um ganho. Existe uma simulação. Mas existem pacientes que não têm ganho secundário e têm sintomas somáticos, por exemplo, dor, movimento e crise não convulsiva. Parece crise convulsiva, mas não é. E essas pessoas não têm nenhum ganho secundário e isso é um transtorno neuropsiquiátrico. Existe um mau funcionamento cerebral. A gente não vê nenhuma doença. A gente faz o diagnóstico do transtorno funcional
A partir de não a gente, óbvio, procura por alguma doença causando isso, a gente exclui, mas principalmente achando achados positivos de doenças funcionais. Mas a gente entende que esse paciente não está fingindo. Como, eu não sei se vocês chamam assim, o distúrbio neurovegetativo? Não é? Não. É assim, ó. É como se o paciente acha que tem uma doença, tá sentindo sintoma na pele, mas a gente não acha nenhuma doença nele. Eu explico o seguinte para ele. Eu falo, olha, sua cabeça está enganando o seu corpo. Não tem uma doença identificável, não tem uma patologia identificável. Provavelmente o circuito do seu cérebro não está funcionando muito bem, mas por não funcionar muito bem, ele está enganando o seu corpo e gerando sintomas. Está simulando um sintoma em você. Pode comparar com o pânico, por exemplo, que a pessoa não tem, ela acha que ela está com um problema cardíaco, mas não é. Mas também não dá para falar que não é nada, porque ela acreditar que ela está morrendo, lógico, onde apareceu o transtorno de ansiedade, não. Mas depois que ela tem, ela tá lá, teve o pânico. Aí ela começa a pensar, estou morrendo. Aí ela começa a ter liberação de adrenalina. Aí isso é a somatização, né? Tipo assim, ó, a somatização, ele não tá fingindo. Ele tá sentindo na pele todos os medos gerados pela ansiedade e pelo pânico. Então, fiquei com medo, tô preocupada. Eu vou vir no podcast, tô preocupada se eu vou falar a coisa certa, se as meninas vão gostar de mim. Eu começo a suar frio, eu começo a ter dor de barriga, eu começo a acelerar o batimento. Isso é uma somatização. Eu não tô sendo funcional, eu tô tendo uma resposta a um problema que tá acontecendo comigo no momento. Mas essa parte aí de distúrbios funcionais é uma polêmica e tem muito paciente por aí perdido que precisa de a avaliação para isso, porque o tratamento para isso, gente, é terapia cognitivo-comportamental. Fazer o paciente, primeira coisa, esse paciente com um transtorno funcional, ele quer achar o diagnóstico dele, porque ele quer melhorar, ao contrário do simulador. E era isso que eu ia te perguntar. Você acha que quando você chega para esse paciente, você fala assim, olha, a sua cabeça está enganando o seu corpo. Isso gera na pessoa mais angústia? Porque, às vezes, ter o diagnóstico faz com que a pessoa fale assim, bom, agora que eu tenho um caminho, E não ter, né? A pessoa ficar, ai, meu Deus, ninguém descobre o que eu tenho. Nossa, mas ela tá falando para ir para psicóloga? Isso. O funcional, quando você... dar o diagnóstico e explicar o problema faz parte do tratamento. Ele ter insight que não existe uma doença orgânica identificável, uma patologia identificável, mas que os sintomas dele são potencialmente reversíveis, faz parte do tratamento dele. Ótimo. Então, quando você dá esse diagnóstico, porque é um diagnóstico difícil. Sim, eu imagino. Você tem que ter uma expertise nisso. Quando você dá esse diagnóstico para o paciente, e o paciente que tem transtorno funcional recebe e fica assustado, porque é normal ficar assustado, mas depois fala, olha, então... É potencialmente reversível, então vamos ver. Então, esse daí está no caminho correto. Mas quando você suspeita de um transtorno funcional, você dá o diagnóstico para o paciente, ele se revolta contigo, assim, ó, você está falando besteira, não é isso não, é muito provável que seja um ganho secundário. É como se ele fosse lá querendo já que eu atestasse a incapacidade. Para quê? Para não trabalhar? Não, muitas vezes, né? A maioria. Então, assim, exige... por isso que, igual eu falei, gente, o profissional a gente consegue trabalhar sozinho. Mas muitas vezes é melhor trabalhar em conjunto. Então, faz uns 2 meses, mais ou menos, foi uma paciente no meu consultório, muito querida, me falando assim que não anda há uns 10 anos. Não anda. Que meio que do dia pra noite ela começou a ter dificuldade para andar e parou de andar. Aí eu fui tentar botar ela para andar, porque, gente, neurologista gosta de examinar e ver. O neurologista aqui, né? Não colocar a mão em vocês, gente, vai para uma consulta neurológica, não colocar a mão em vocês, não examinar, não ficar lá perdendo tempo em exame neurológico, não botar vocês para andar, suspeite. Entendeu? Então, fui botar ela para andar, não consigo. Não vou. Gente, não vou obrigar a mulher a andar. Então, vou te examinar na cadeira de rodas. Examinei, reflexo, força motora, alteração sensitiva, tá tudo normal. Botei ela para fazer movimento como se estivesse caminhando, para ver se ela tinha praxis, que é capacidade cognitiva para isso. Normal. Sim. Falei, poxa, né? Avaliei tudo nessa mulher, investiguei. Ela, no final, assim, a filha me mostrou um vídeo dela que ela andava pela casa se arrastando numa almofada. Que qualidade de vida que essa mulher tem?
Então, assim, nenhum neurologista tinha passado mais que, sei lá, 20 minutos no consultório com ela, tinha pedido uma ressonância para ver se não tinha problema na coluna ou alguma coisa no cérebro. Mas, e aí a gente foi avaliar, ela tinha um problema psicológico, assim, de depressão, desde muito tempo. Então, fazer esse diagnóstico, quando eu dei esse diagnóstico, eu fui dar esse diagnóstico depois de um tempo para ela. Então... De depressão? De transtorno funcional. Eu falei, olha, eu avaliei a senhora, fiz alguns testes, complementei com testes em outras consultas, avaliei a senhora tentando andar, pedi exames complementares para a gente excluir alguns problemas de fato mais prevalentes, orgânicos, mas o diagnóstico da senhora é um transtorno funcional. Eu expliquei. Aí ela ficou surpresa e ela teve a reação de, olha, então eu posso melhorar disso. Uhum. Que bom. Aí eu falei assim, ó, a senhora vai agora... Eu quero melhorar, né, então... Ela falou, mas não tem nenhum remédio que vai fazer eu melhorar. Uhum. Porque eles querem remédio por quê? Acho que remédio é solução fácil, né? Porque você elimina o sintoma e aí você não precisa ir muito na causa, né? Assim, poxa, o que tá me gerando a dor de estômago? É mais fácil eu tomar o remedinho e ao invés de, assim, eu tenho que alterar meu estilo de vida. De repente, o café da manhã, bacon frito que eu tô comendo todo dia, não me faz tão bem assim. E mudar é difícil, né? Eu acho que a gente tem essa zona de conforto. Todos nós, né? A gente fala, agora você tá indo pra não sei o que. Você fala, mas não, aqui eu já tenho meus pacientes, não é? Assim, então a gente também tem isso, né? Eu encaminhei, eu falei assim, ó, qual que é o seu tratamento? A senhora tem 2 tratamentos. Primeiro, apoio familiar. Aí eu virei pra filha, eu falei, olha, é isso, a situação é essa. O apoio familiar é fundamental para que ela consiga se edificar. E o segundo, tão importante quanto, é a terapia. A senhora precisa reformular os pensamentos, realinhar para a senhora entender que a senhora é capaz. Tá, né? Remédio, eu posso até passar, mas não vai ajudar. E no meu consultório, eu prezo pela sinceridade com a senhora. Ótimo. Então, essa pauta de transtornos funcionais, assim, é pouco falado, poucas pessoas conhecem, tem muito paciente perdido aí. E eles precisavam de mais suporte. Em todas as áreas da neuro, acredito que tem em outras áreas da medicina também, mas eu não tenho propriedade para falar isso. Mas a psicologia começou assim. Né? Foi assim, porque algumas pacientes elas apresentavam determinadas paralisias na época. E não faziam sentido neurológico. E aí, o Freud era neurologista, né? E aí ele era chamado e ele examinava e falava, da onde que tá vindo isso? Não combina esse dedo duro e essa perna tremenda. Tinha algumas que tinham afasia. Essas eram, quando eu estudei, eu falava assim, nossa, como que alguém pode desenvolver uma afasia, não conseguir falar, sendo que tava tudo ali e o paciente totalmente afásico, e aí ele começou a investigar e assim, o amor da minha vida foi embora, pra que eu vou falar se eu não tenho com quem conversar, não tenho pra quem me declarar? E aí, esse fundo emocional é incrível se você ver o que a nossa mente é capaz de fazer, né? Assim como o efeito placebo, que é uma coisa que, assim, cada vez que eu falo, gente, é impressionante você pensar que o fato de você achar que você vai ter uma cura no remédio te ajuda a ter a cura. Exatamente. Então, você lidar com isso mesmo, né? Porque a nossa mente é criativa e eu diria até mais, né? O Miguel Nicoleles, ele tem um livro que é O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro humano, né? E é isso, né? O nosso cérebro, ele cria tudo, né? Ele é o verdadeiro criador de tudo, porque tudo que está à nossa volta foi um ser humano que criou através do seu cérebro e a gente cria até doença, né? E aí, puxando isso, eu continuaria a metáfora dele falando qual que é o papel da terapia. É ver o que você criou e o que você criou te ajuda ou te atrapalha. E aí qual que é a sua criação, né? Porque é isso, né? Nossa, bacana, gente. E o que... Eu vou te fazer uma pergunta de gente leiga, tá bom? Assim, mas é uma coisa que as pessoas normalmente perguntam. Por que quando a gente tem uma doença crônica, a gente aumenta a dose do remédio sabendo que a doença é crônica e é uma doença progressiva, por exemplo, Parkinson? Hoje me perguntaram isso. Tá. e eu adoro quando paciente pergunta. Porque até faz sentido a pergunta, né? Não aquela inquisição querendo te pegar, sabe? Mas aquela pergunta de interesse. Porque quando o paciente pergunta com interesse, quer saber, a gente acha que ele tá engajado no tratamento, né? É igual você falou, o paciente foi para casa pensando. Para você é maravilhoso, porque quer dizer que ele fez a tarefa de casa da terapia. Então, hoje o acompanhante da minha paciente falou assim,
Eu tô querendo melhorar os sintomas dela para eu saber se ela tem doença de Parkinson mesmo ou se é um caso atípico. Que aí vem outra questão. Aí ele falou assim, doutora, para que a senhora vai aumentar o remédio da minha esposa para melhorar os sintomas dela, sendo que o remédio não cura e a doença progride? Aí eu olhei para ele e falei assim... Boa pergunta. Seu fulano, excelente pergunta, eu vou te explicar. No Parkinson, até o momento não tem uma cura, gente. E isso daí é importante que as pessoas saibam para não cair em... Charlatanismo. Exatamente. E aí, assim, as medicações que a gente tem hoje, medicamentos, fármacos, são todos sintomáticos, alívio de sintomas. Porque a doença vai progredir, é importante que informe isso no consultório, para a gente ter planejamento de metas, fazer um planejamento para esse paciente. Mas apesar da doença, dos remédios não terem cura, os medicamentos serem sintomáticos, a doença vai progredir. Então, por que dar remédio? Para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Porque esse paciente tem sintomas que geram sintomas físicos, dor, dificuldade de manusear objetos, dificuldade para passar um rímel, dificuldade de se maquiar, lentidão, dificuldade para levantar de um carro, dificuldade para levantar de um vaso sanitário, e sintomas psicológicos, como a parte do constrangimento social. E o paciente que fica constrangido pelos seus sintomas, ele tende a ficar mais depressivo, ansioso e isolado. Que o isolamento, a cognição social, o isolamento, evitar o isolamento é importante para o tratamento, né? Então, a resposta, para melhorar a qualidade de vida, a partir da melhora dos sintomas motores, que isso também vai gerar melhora da funcionalidade, vai deixar o paciente funcional. E, óbvio, né? Essas medicações que a gente utiliza na doença de Parkinson, elas não são tóxicas. Então, eu estou dando medicação para... Eu não consigo garantir que vai melhorar o paciente. Como ele gostaria, a gente vai tentando. Mas elas não são tóxicas para o organismo, para a gente ficar tentando uma droga tóxica. Então, eu explico muito bem para o paciente, que é prezando qualidade de vida e que é possível que, ao longo das consultas, a gente aumente a dose dessa medicação, porque a doença progride, os sintomas pioram, e eu quero sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, independente da fase que ele está. E quais são os principais efeitos colaterais das drogas neurológicas? Cada uma tem um perfil, Nathalie. Tá. Levodopa, principais efeitos colaterais imediatos, né? A levodopa é a principal medicação do Parkinson. Desde lá de 1960, é a medicação que a gente chama de padrão ouro, que é a que mais melhora, tá? Principais efeitos colaterais: náuseas, diarreia, uma sensação de tontura, de desfalecimento. Como que a gente previne isso? Começando devagar e aumentando devagar, não indo com sede ao pote. Entendeu? Como que eu brinco com os pacientes? Como que a gente vai fazer para melhorar os seus sintomas e achar a sua dose? Porque a sua dose não vai ser igual à dose do fulano que você conhece. Quando você cozinha, como que você... Eu amo analogias. Como que você tempera? Você pega uma mãozada de sal e taca? Não, né? Você coloca um pouquinho, experimenta. Coloca um pouquinho, experimenta, pra gente chegar na menor quantidade de sal que deixe a comida gostosa. Eu vou fazer isso com o senhor. Eu vou começar devagar, ir subindo devagar e acompanhando o senhor. Eu não vou deixar de acompanhar o senhor. O senhor vai ter meu celular, o senhor vai me dar notícias, ainda que semanalmente, pra gente chegar na menor dose que deixe o senhor bem. Ela é maravilhosa, não é? Que deixe o senhor bem. Espero não precisar de você, mas... Nossa, ela é maravilhosa. Não tem como não... Porque só se for eu acho demais esse jeito. Por isso que eu me encantei com o conteúdo dela. Porque é demais isso, né? E assim, eu acho que é a linguagem perfeita de acolhimento, de verdade. Acho que a pessoa se sente segura. Isso é medicina. De verdade, segura isso é medicina. e tratada e bem vista e ser humano, sabe? Porque eu entendo, né, que ao longo do percurso algumas coisas a gente vai dessensibilizando. Sei lá, a morte, porque faz parte, né? E talvez se você for chorar todo paciente que morreu, mas eu acho que às vezes perde-se a dose e esse seu jeito doce, assim, é o que me encanta no seu trabalho. Obrigada, Nathalie. Eu acho que eu tava conversando com vocês mais cedo que eu acho que as outras, todo mundo tem que ter empatia, mas eu vou falar da nossa área, porque a gente tá nela, né? Quem é da área da saúde tem que ter empatia pelo outro ser humano. E eu acho que quando você tem um familiar ou uma pessoa que você ama
numa situação de ausência de saúde, que é doença, seu nível de empatia vai de tantos a 1000. Porque você espera que os outros profissionais tenham empatia contigo. E eu já enfrentei muito isso. Meu pai, ele faleceu. Meu pai era médico. E, assim, era a pessoa mais importante da minha vida. E a gente passou muito perrengue junto, assim, por coisa de saúde mesmo, sabe? E nessa trajetória dele de doença, as pessoas não se importavam em explicar o que estava acontecendo. As pessoas não se importavam. Foram poucas as pessoas que me deram suporte. E olha que eu sou médica. Não que as pessoas têm que informar só bem os médicos. Mas quando uma pessoa, sei lá, entende mais do assunto, você fica até meio sem jeito e quer explicar mais. Poderia até trazer mais informação técnica, né? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Assim, muitas vezes foram negligenciadas informações, cuidado, empatia, solidariedade. Então, e meu pai era uma pessoa, assim, muito empática. Meu pai, a gente brincava que tinha paciente que ia nele só pra benzer, pra ele olhar e benzer, sabe? Então, aí, a partir disso, eu acho que, assim, se eu já tinha algo de empatia, que a gente, não sei quanto que eu tinha, eu acho que eu passei a ter mais. E aí, eu passei a me preocupar mais em explicar, olha, o senhor está entendendo o que está acontecendo? Se não, senhor, fez sentido para o senhor? Quando sai do meu consultório, quem é meu paciente e está ouvindo esse podcast vai lembrar. Sai do consultório, eu falo, fez sentido para o senhor essa consulta? Porque se não fez, o senhor vai sentar e a gente vai recapitular. Porque o senhor não pode sair daqui com dúvida. O papo é pesado, eu fico desconfortável de conversar com o senhor sobre isso, mas o senhor não pode. E o que vai acontecer? É muita informação agora. O senhor vai sair daqui, a cabeça vai funcionar. Anota. Ou me manda no WhatsApp. Ou traz na próxima consulta, porque para o senhor entender para o senhor ir bem no tratamento, o senhor tem que entender sua doença. Por que eu estou te pedindo esse exame? Por que eu estou te tratando? Se o senhor não entender por que eu estou passando esse remédio, o senhor não vai usar. Não é? Com certeza. Então, eu tem acho medo, qualquer coisa, né? Eu acho que quando a gente nós somos colocadas nessas situações, a gente se sensibiliza, a gente se torna pessoas melhores, ver o lado positivo das coisas. Eu vivi isso com meu pai também, quando meu pai ficou doente, e aí o médico me chamou, ele falou assim, já vai se despedindo. Ele fez pós-cirurgia, assim, então aquele turbilhão que você não sabe nem se a pessoa vai sobreviver à cirurgia. E assim, super, e aí eu entrei no carro, me tranquei no estacionamento, assim, eu socava o volante e falava, idiota, ele tá errado. Meu pai não vai morrer, sabe? Fiquei muito brava, assim, muito, muito, muito. Só que eu não queria demonstrar e eu não queria que ele me visse brava, porque ele tinha acabado de operar, não ia chegar e falar, deu tudo errado, sabe? E aí eu fui pro carro e eu falava, nossa, que raiva, que raiva, que raiva. Mas que bom que você fez porque isso, né? Porque eu precisava, naquele momento, de repente, assim, da verdade. É importante que seja... né? Mas, sei lá, dita de um jeito um pouco mais levinho, assim. Porque eu não tava pronta, eu era muito novinha também. Então, não tinha nem maturidade, sabe? Pra mesmo absorver. Que tivesse, né? Mesmo que tivesse. Mesmo não se é a pessoa assim fosse a pessoa mais equilibrada do eu fiquei mundo. bem com bastante raiva. Assim, a gente viu aquele estado total de negação. Por isso que eu acho que, às vezes, quando você fica com um paciente num processo de morte, você vive todos os estados do luto antes da morte, né? Eu vivi todos os estados do luto antes da morte. O desespero, a negociação, a negação. E esse foi um dia de negação, assim, absurdo. Que eu falava, não vai de jeito nenhum. Até chegar a aceitação. E eu acho que depois que foi, a coisa foi até melhor, porque eu já tinha vivenciado isso antes. Então, eu consegui ter um processo menos dolorido no pós do que no durante. Mas eu entendo, assim, eu acho que ter vivido isso foi uma coisa que hoje me ajuda muito a trabalhar luto com os pacientes. Muito, assim, eu consigo... Eu agradeço ter essa bagagem, né? Não, lógico, jamais gostaria que meu pai tivesse falecido, mas eu acho que isso foi um caminho, assim, de preparação para que eu pudesse hoje... E para que eu pudesse tratar os pacientes, porque quando a pessoa fala, eu tô com muita raiva, eu falo, tá tudo bem. Fica com raiva, faz parte, eu entendo, eu consigo entender, eu sei o que a pessoa está sentindo. E assim você consegue conversar num nível melhor e ter tido a experiência me ajuda até de falar de coisas
que a gente não tem explicação, né? O que vem depois, ou para onde vamos, o que acontece, são crenças. Mas eu consigo falar disso porque eu falo, olha, para mim faz sentido tal coisa, e para você faz sentido isso? O que você vê assim? A gente consegue pelo menos abrir uma discussão, porque eu também penso sobre, né? E aí eu acho que somos todos humanos, no fim das contas, né? Exatamente. Não tem Muito diferença. Pra gente terminar, Jó, a gente faz um joguinho aqui que chama O que você faria. Ai, Jesus. São umas perguntinhas, tá? Pode se mudar. Se você achar que você pegou uma perguntinha aqui muito bobinha e você quiser trocar, pode Você trocar. faz pra gente, mas a gente faz pra você também. Tá, então eu vou pegar e falar. Isso, todo dá uma mundo, todo lidinha. mundo vai fazer. É isso. Você vai fazer duas, uma pra Gostei mim e uma dessa. pra cá, tá? Ai, eu... Gostou ou Mas quer trocar? esse aqui é pra mim. Não, pra não. vocês. Pra gente. Ou pra mim ou pra ela. Ah, Você gostou dessa? gostou? Daqui. é que é porque é fácil. Eu tô brincando, tô brincando. Mais uma, porque são duas, uma pra mim e uma pra ela. É tá? verdade, peraí. Vamos lá. Vou te perguntar, tá bom? O que você faria se você mandasse, por engano, uma foto comprometedora sua a todos os seus contatos da lista de WhatsApp? Gente, eu sumia do mapa. Gente, eu sumia do mapa. Você não ia falar, ai, gente, não sou eu? Não, Tipo, a montagem. montagem. Nossa, não. Tô testando um aplicativo, pessoal. Gente, eu sou super tímida. Por mais que, igual, eu abrir meu Instagram foi um custo. Foi um custo. O pessoal fala, ai, você fala super bem. Fala. Lá, lá. Gente, foi um custo pra poder abrir, né? E fazer vídeo. Se um negócio desse acontecesse comigo, eu ia sumir. Primeira coisa, eu não ia ficar dando justificativa, não. Não. Eu ia sumir e deixar o pessoal. Eu ia sumir, deixar o pessoal me cancelar, porque hoje em dia o pessoal anda cancelando. Cancela. Ia cancelar minhas fotos comprometedoras, mas eles iam esquecer, porque o pessoal tá assim. Sim. Na internet é uma onda, né? A tal da dopamina, né? É. Ó, pico de dopamina, vê a bagunça, né? Vê a treta e aí depois Depois esquece. abaixa, vem outra, né, pra outro Exato. lugar. É. Aham. Vou te fazer uma pergunta. Ai, Jesus. Se não tivesse medo de nada, O que você faria? o que você faria? Se eu não tivesse medo de nada... Gente... Gente, eu não sei responder essa pergunta, porque o medo é uma coisa protetiva. Mas alguma coisa pode ser, tipo assim, pular de bungee jump, sei Não, lá. pular de bungee jump. Eu quero muito fazer isso, gente. Vocês não têm Saltar de ideia. paraquedas você já Então, fez? não, quero muito fazer esses esportes E radicais. você Eu não sou meio tem- cabecinha ruim, eu Você adoro. não tem medo, porque eu pularia. Ah, se eu não tivesse medo, Se eu não tivesse medo. eu faria cirurgia plástica, talvez. Ai, top! Ai. Muito bom, muito bom. Mas eu tenho, assim, é porque hoje em dia a gente vem numa cultura estética, né? Eu venho tentando sim. tirar isso da minha cabeça, mas eu só faria cirurgia se fosse de urgência ou Sim, necessária. ou reparadora, né? Porque você fala assim, a cirurgia plástica ela é muito necessária, dependendo do que você, né? Sei lá, você teve um câncer e tudo. E aí eu acho que é essencial Sim, e é. tudo mais. Mas eu entendo que quando você fala, eu vou. Gente. Vou Mas fazer eu eletiva, vai que ouvi- acontece alguma coisa, Eu ouvi né? uma pessoa que disse uma frase que ela falou assim: às vezes o recurso é bom e a gente fica com essa coisa. E aí, se o recurso tá aí, se ele tá acessível pra você, a gente também não pode olhar com esses olhos. Aí eu falei, quem sabe, né? Se for Nossa melhorar 1%, Senhora. às vezes é 1% de melhora. Não, eu já sei. Eu vou retirar essa parte da cirurgia plástica, porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa cultura da estética, porque hoje em dia a gente só vê querendo se igualar ao que tem nas redes sociais. Eu faria a cirurgia refrativa. Tá. Refrativa. O que é isso? Aquela de tirar, tipo, corrigir teu grau. Ah, Aham, tá. perfeito, não Porque precisa usar óculos. eu odeio usar óculos, mas. Você tem medo de fazer a cirurgia? Gente, eu não Mas essa consigo é bem colocar uma simplesinha, lente. mas vai embora no mesmo dia. Eu não consigo colocar uma Você lente. não põe lente de medo? Não, de agonia. É, agonia Ah, mesmo. agonia. Mas eu acho que essa você vai tomar anestesia e aí vê no TikTok. Eles mostram a pessoa fazendo. É só no. Não, não vê não. Nathalie. Faz assim, ó. Vê! Faz, É sabe o quê? tranquilo. Terapia cognitivo-comportamental com dessensibilização. Põe o dedo no olho, você conseguiu? Outro dia põe aqui, outro dia põe aqui. É, gente, muita agonia. Agora é minha vez, né? Isso, Isso, escolhe tá pra quem livre. você quiser, tá? Meu Deus, gente. Ixi. Uma é Pesada? muito tranquila e Tá. a outra é pesada. Pesada pra ela. tá ela bom. gosta. Então tá. Vou começar. Ela gosta, ótimo. Vou começar com a tranquila pra Karina. Karina, se pudesse mudar uma única característica da cidade em que vive, qual seria? Violência sempre. Esse aí é o que mais me preocupa em Né? São Paulo. Pode ter trânsito, não tem É, problema, mas violência Muita não. gente, fila. É, né? É fila, não tem problema, mas violência não. Tá demais aqui, né? E
Comprometedora, hein? Vamos ver. Jesus, ó, se tivesse que escolher entre qualidade do sexo e número de vezes em que pratica. A qualidade. É bem melhor, bem mais essencial, né? Uhum. Acho que melhor uma bem feita do que várias ruinzinhas, né? Tipo assim, é melhor uma vez por semana um bem dado do que aquela Todo meia dia olhando pra chicotada, né? cima, né? Não dá. Então, vou na qualidade. Porque nesse caso, porque algumas coisas eu falava assim, dinheiro é uma coisa que quanto mais melhor, não sei o quê. Mas nesse caso, menos às vezes é mais. Com certeza. Muito bom. Obrigada. Muito de obrigada. verdade, Você é assim, muito muito especial. feliz. Muito mesmo. De verdade, sim. Fiquei bem emocionada de te conhecer. Ela é incrível. Parabéns pelo seu Muito trabalho. obrigada a você. Não se esqueçam de seguir a gente no canal. Boa.